tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Tiago capítulo 2, versículo 19. Como você sabe se pertence a Deus? Nós vemos nessas palavras no que algumas pessoas confiam como sendo uma evidência de sua aceitação diante de Deus. Algumas pessoas pensam que elas estarão certas diante de Deus se não forem tão más como algumas pessoas ímpias. Há um sistema evangelístico em uso comum que pergunta às pessoas certas questões. Uma das questões é: suponha que tu morras hoje. Por que Deus deveria deixar-te entrar no seu céu? Uma resposta muito comum é: eu creio em Deus. Aparentemente, o apóstolo Tiago conhecia pessoas que diziam a mesma coisa. Eu sei que estou no favor de Deus, porque eu conheço essas doutrinas religiosas. Certamente, Tiago admite que este conhecimento é bom. Não somente é bom, mas é também necessário. Ninguém que não acredite em Deus pode ser um cristão, e mais do que isso, num único e verdadeiro Deus. Isto é particularmente verdadeiro para aqueles que tiverem a grande vantagem de realmente conhecer o apóstolo, alguém que poderia lhe dizer em primeira mão de sua experiência com Jesus, o Filho de Deus. Imagine o grande pecado de uma pessoa que conheceu Tiago e depois recusou crer em Deus. Certamente isto faria sua condenação maior. Certamente todos os cristãos sabem que esta crença no único Deus é somente uma parte das boas coisas, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Todavia, Tiago é claro que, embora esta crença seja uma boa coisa, definitivamente ela não é prova de que uma pessoa é salva. O que ele pretende dizer é isto: você diz que é um cristão e que está no favor de Deus. Você pensa que Deus permitirá que você entre no céu e a prova disto é: você crê em Deus. Mas isto não é uma evidência de maneira nenhuma, porque os demônios também creem e eles estão certos de que serão punidos no inferno. Os demônios creem em Deus, podem estar certos disso. Eles não somente creem que Ele existe, mas eles creem que Deus é um santo Deus, um Deus que odeia o pecado, um Deus de verdade, que prometeu julgamentos e que cumprirá sua vingança sobre eles. Esta é a razão dos demônios estremecerem ou tremerem. Eles conhecem Deus mais claramente que a maioria dos seres humanos e eles estão amedrontados. Todavia, nada na mente do homem que os demônios possam experimentar também é sinal de que a graça de Deus esteja em nossos corações. Este raciocínio pode facilmente ser girado ao redor, supor que os demônios tenham ou encontrem dentro de si mesmos algo da graça salvadora de Deus. Não prova que eles irão para o céu. Isto provaria um erro de Tiago. Mas quão absurdo! A Bíblia deixa claro que os demônios não têm esperança de salvação e que sua crença em Deus não tira sua futura punição. Portanto, crer em Deus não é prova de salvação para os demônios e pode-se dizer com segurança que tampouco para os seres humanos. Os demônios têm um conhecimento de Deus. Isto é visto mais claramente quando pensamos sobre o que os demônios são de fato. Eles não são santos. Qualquer coisa que eles experimentem não pode ser uma santa experiência. O diabo é perfeitamente mau. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João capítulo 8, versículo 44. Quem comete o pecado é o diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. 1 João capítulo 3, versículo 8. Portanto, os demônios são chamados espíritos maus, espíritos impuros,
poderes das trevas e assim por diante. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios capítulo 6, versículo 12. Assim, é óbvio que qualquer coisa nas mentes de demônios não podem ser santas ou conduzir a verdadeira santidade por si mesmo. Os demônios claramente sabem muitas coisas sobre Deus e religião, mas eles não possuem um santo conhecimento. As coisas que eles conhecem em suas mentes podem fazer impressões em seus corações. Realmente, veremos que os demônios possuem sentimentos muito fortes sobre Deus, tão forte na realidade que eles estremecem. Mas eles não possuem sentimentos santos porque eles não têm nada a ver com a obra do Espírito Santo. Se esta é a verdade sobre a experiência dos demônios, isto é também verdadeiro sobre a experiência dos homens. Note isto, que não importa quão genuínos, sinceros e poderosos estes pensamentos e sentimentos são, os demônios, sendo criaturas espirituais, conhecem Deus em um caminho que os homens na terra não podem. O conhecimento deles sobre a existência de Deus é mais concreto do que o conhecimento de qualquer homem possa ser, porque eles estão presos na batalha com as forças do bem. Eles possuem uma sinceridade de conhecimento também. Em uma ocasião, Jesus expulsou alguns demônios. Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Eles clamaram: vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Mateus capítulo 8, versículo 29. Que experiência pode ser mais nítida do que esta? Todavia, apesar dos pensamentos e sentimentos deles serem genuínos e poderosos, eles não eram santos. Também podemos ver que os santos objetos de seus pensamentos não fazem seus pensamentos e sentimentos serem santos. Os demônios sabem que Deus existe. Mateus capítulo 8, versículo 29, mostra que eles sabem mais sobre Jesus do que muitas pessoas. Eles sabem perfeitamente que Jesus julgará-los algum dia, porque ele é santo. Mas é claro que pensamentos e sentimentos genuínos, sinceros e poderosos sobre coisas santas e espirituais não são prova da graça de Deus no coração. Os demônios têm essas coisas e enxergam adiante a punição eterna do inferno. Se os homens não têm mais do que os demônios têm, eles sofrerão do mesmo modo. Só o conhecimento de Deus não é prova de salvação. Nós podemos fazer diversas conclusões baseadas nessas verdades. Primeiramente que, não importa quanto as pessoas possam saber sobre Deus e a Bíblia, isto não é um sinal certo de salvação. O diabo, antes de sua queda, era uma das mais brilhantes estrelas da manhã, uma labareda de fogo, um que excedia em força e sabedoria. Isaías capítulo 14, versículo 12. Ezequiel capítulo 28, versículo do 12 ao 19. Aparentemente, como um dos principais anjos, Satanás conhecia muito sobre Deus. Agora que ele está caído, seu pecado não tem destruído suas memórias de antes. O pecado destrói a natureza espiritual, mas não as habilidades naturais, tais como a memória. Que os anjos caídos têm muitas habilidades naturais podem ser vistos em muitos versos da Bíblia. Por exemplo, Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Do mesmo modo, a Bíblia diz que Satanás é mais astuto do que os outros seres criados. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Também 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Atos capítulo 13, versículo 10. Portanto, podemos ver que o diabo sempre teve grandes habilidades mentais e que é capaz de conhecer muito sobre Deus, sobre o mundo visível e invisível e sobre muitas outras coisas, visto que sua ocupação no princípio
era ser um anjo principal diante de Deus. É somente natural que compreender essas coisas sempre tenha sido de primeira importância para ele e que todas suas atividades tenham a ver com estas áreas de pensamentos, sentimentos e conhecimento. Porque era sua ocupação original ser um dos anjos diante da própria face de Deus e porque o pecado não destrói a memória. É claro que Satanás conheceu muito mais sobre Deus do que qualquer outro ser criado. Depois da queda, podemos ver de suas atividades como a tentação, etc. Mateus capítulo 4, versículo 3, que ele tem gastado seu tempo para aumentar seu conhecimento e suas aplicações práticas. Que o seu conhecimento é grande, pode ser visto em quão enganador ele é quando tenta as pessoas. A astúcia de suas mentiras mostra quão sagaz ele é. Certamente não poderia manejar tão bem suas ludibriações sem um conhecimento real e verdadeiro dos fatos. Este conhecimento de Deus e suas obras é desde o princípio. Satanás existia desde a criação, como Jó, capítulo 38, versículo 4 e 7 mostra. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam? Assim, ele deve conhecer muito sobre a maneira como Deus criou o mundo e como ele governa todos os eventos do universo. Além do mais, Satanás viu como Deus devolveu seu plano de redenção no mundo, e não como um inocente espectador, mas como um inimigo ativo da graça de Deus. Ele viu Deus trabalhar nas vidas de Adão e Eva, em Noé, Abraão e Davi. Ele deve ter tomado um especial interesse na vida de Jesus Cristo, o Salvador dos homens, a palavra de Deus encarnada. Quão próximo prestou atenção a Cristo? Quão cuidadosamente ele observou seus milagres e ouviu suas palavras? Isto é o porquê Satanás se pôs contra a obra de Cristo, e foi para o seu tormento e angústia que Satanás assistiu à obra de Cristo desvelada com sucesso. Satanás, então, conheceu muito sobre Deus e sobre a obra de Deus. Ele conheceu o céu em primeira mão. Ele conheceu o inferno também, com conhecimento pessoal como sua principal residência, e tem experimentado seus tormentos por todos estes milhares de anos. Ele deve ter um grande conhecimento da Bíblia. Pelo menos, podemos ver que ele conhecia o suficiente para ver se conseguia tentar o nosso Salvador. Além do mais, ele tem tido anos de estudo dos corações dos homens, seus campos de batalha onde ele luta contra o nosso Redentor. Quanto labores, esforços e cuidados o diabo usou através dos séculos à medida que ludibriava os homens. Somente um ser com o seu conhecimento e experiência sobre a obra de Deus e sobre o coração do homem, portanto, poderia imitar a verdadeira religião e transformar-se em um anjo de luz. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. Portanto, podemos ver que não há nenhuma quantidade de conhecimento sobre Deus e religião que poderia provar que uma pessoa tem sido salva de seu pecado. Um homem pode falar sobre a Bíblia, Deus e a Trindade. Ele pode ser capaz de pregar um sermão sobre Jesus Cristo e tudo o que ele fez. Imaginem, alguns podem ser capazes de falar sobre o caminho da salvação e a obra do Espírito Santo nos corações dos pecadores, talvez até mesmo mostrar a outros como se tornarem cristãos. Todas essas coisas podem edificar a igreja e iluminar o mundo. Todavia, não é uma prova certa da graça de Deus no coração de uma pessoa. Pode também ser visto que as pessoas meramente concordarem com a Bíblia não é um sinal certo de salvação. Tiago capítulo 2, versículo 19 mostra que os demônios realmente, verdadeiramente, creem na verdade. Da mesma forma que eles creem que há um só Deus,
eles concordam com todas as verdades da Bíblia. O diabo não é um herético. Todos os artigos de sua fé estão firmemente estabelecidos na verdade. Deve ser entendido que, quando a Bíblia fala sobre crer que Jesus é o Filho de Deus, como uma prova da graça de Deus no coração, a Bíblia tenciona dizer não é um mero concordar com a verdade, mas outro tipo de crença. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é um nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou, também ama o que dele é nascido. 1 João capítulo 5, versículo 1. Este outro tipo de conhecimento é chamado a fé dos eleitos de Deus. E o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Tito capítulo 1, versículo 1. Há um acreditar espiritual na verdade, o que será explicado mais tarde. As experiências religiosas não são prova da salvação. Algumas pessoas têm fortes experiências religiosas e pensam delas como uma prova da obra de Deus em seus corações. Frequentemente, essas experiências dão às pessoas um sentimento da importância do mundo espiritual e a realidade das coisas divinas. Contudo, elas também não são uma prova certa da salvação. Os demônios e os seres humanos condenados têm muitas experiências espirituais que têm um grande efeito em suas atitudes de coração. Frequentemente, essas experiências dão às pessoas um sentimento da importância do mundo espiritual e da realidade das coisas divinas. Contudo, essas também não são uma prova segura de salvação. Os demônios e os seres humanos condenados têm muitas experiências espirituais que causam um grande efeito nas atitudes de seus corações. Eles vivem no mundo espiritual e veem em primeira mão como este é de fato. Os sofrimentos deles mostram-lhes o valor da salvação e o valor de uma alma humana em uma maneira mais poderosa do que se possa imaginar. A parábola em Lucas, capítulo 16, ensina isto claramente, porque o homem sofrendo pergunta se Lázaro pode ser enviado para avisar os seus irmãos a fim de evitarem este lugar de tormento. Sem dúvida, as pessoas no inferno têm uma ideia distinta da vastidão da eternidade e da brevidade da vida. Eles estão completamente convencidos de que todas as coisas dessa vida não são importantes quando comparadas com as experiências do mundo eterno. As pessoas que estão agora no inferno têm um grande sentido da preciosidade do tempo e das maravilhosas oportunidades que as pessoas têm, as que possuem o privilégio de ouvir o Evangelho. Elas estão completamente conscientes da loucura do pecado, da negligência das oportunidades e de se ignorar as advertências de Deus. Quando os pecadores descobrem por experiência pessoal o resultado final de seu pecado, há pranto e ranger de dentes. Mateus capítulo 14, versículo 42. Assim, até mesmo as mais poderosas experiências religiosas não são um sinal seguro da graça de Deus no coração. Os demônios e as pessoas condenadas também têm um forte senso da majestade e poder de Deus. O poder de Deus é mais claramente demonstrado na execução de sua divina vingança sobre seus inimigos. E que direis se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. Romanos capítulo 2, versículo 22. Estremecendo, os diabos aguardam a punição final deles, debaixo de um poderoso senso da majestade de Deus. Eles sentem isto agora, certamente, mas no futuro isso se mostrará em altíssimo grau, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 7 e 8. Neste dia, eles desejarão fugir, se esconder da presença de Deus. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Portanto, todos os verão na glória de seu Pai. Porém,
Obviamente, nem todos que o verão serão salvos. As pessoas são diferentes dos demônios. Agora, é possível que algumas pessoas possam objetar-se a tudo isto, dizendo que os homens ímpios deste mundo são totalmente diferentes dos demônios. Eles estão sob circunstâncias diferentes e são diferentes espécies de seres. Um objetor pode dizer: aquelas coisas que são visíveis e presentes para os demônios são invisíveis e futuras para os homens. Além disso, as pessoas têm a desvantagem de terem corpos que restringem a alma e impedem que as pessoas vejam essas coisas espirituais em primeira mão. Portanto, mesmo se os demônios possuem um grande conhecimento e experiência pessoal das coisas de Deus e não têm graça, a conclusão não se aplica a mim. Ou, colocando de uma outra forma, se as pessoas possuem essas coisas nessa vida, isto pode ser muito bem um sinal seguro da graça de Deus em seus corações. Na resposta, concorda-se que nenhum homem nesta vida jamais terá o grau destas coisas como os demônios as têm. Nenhuma pessoa jamais estremecerá com a mesma quantidade de temor que os demônios estremecem. Nenhum homem nesta vida pode jamais ter o mesmo tipo de conhecimento que o diabo tem. É claro que os demônios e os homens condenados entendem a vastidão da eternidade e a importância do outro mundo, mais do que qualquer outra pessoa viva, e assim eles desejam ardentemente a salvação ainda mais. Porém, podemos ver que os homens neste mundo podem ter experiências do mesmo tipo daqueles demônios e as pessoas condenadas. Eles têm a mesma percepção mental, as mesmas opiniões e emoções e os mesmos tipos de impressões na mente e no coração. Note que para o apóstolo Tiago isto é um argumento convincente. Ele argumenta que se as pessoas pensam que acreditam em um único Deus, é prova da graça de Deus. Ela não é prova, pois os demônios creem no mesmo. Tiago não está se referindo ao ato de crer somente, mas também às emoções, ações que vão juntos com sua crença. Estremecer é um exemplo de emoções do coração. Isto mostra que as pessoas têm o mesmo tipo de percepção mental e que reagir no coração da mesma maneira não é sinal seguro da graça. A Bíblia não declara quantas pessoas neste mundo podem ver a glória de Deus sem possuírem a graça de Deus nos seus corações. Não nos é informado exatamente em que grau Deus se revela a certas pessoas e quantas delas responderam em seus corações. É muito tentador dizer que se uma pessoa tem uma certa quantidade de experiência religiosa ou uma certa quantidade de verdade, ela deve ser salva. Talvez seja até possível para alguns povos não salvos terem experiências maiores do que aqueles que possuem a graça em seus corações. Assim, é errado olhar para a experiência ou conhecimento em termos de quantidade. Os homens que possuem uma genuína obra do Espírito Santo em seus corações têm experiência e conhecimento de um diferente tipo. As pessoas podem ter sentimentos religiosos e os demônios não podem. Neste ponto, pode replicar estes pensamentos dizendo: eu concordo com você. Eu vejo que crer em Deus, entendendo sua majestade e santidade e conhecendo que Jesus morreu por pecadores, não é a prova da graça em meu coração. Eu creio que os demônios podem saber essas coisas também. Porém, eu tenho algumas coisas que eles não têm. Eu tenho alegria, paz e amor. Os demônios não podem tê-los, de forma que isso deve mostrar que sou salvo. Sim, é verdade que você tem algo a mais do que os demônios possam ter, mas isso não é nada melhor do que os demônios possam ter. Uma experiência pessoal de amor, alegria, etc., não pode ser porque eles tenham qualquer causa neles diferente de um demônio, mas somente diferentes circunstâncias. As causas ou origens de seus sentimentos não são as mesmas. Esta é a razão por que essas experiências não são melhores do que aquelas dos demônios. Para explicar melhor, todas as coisas que foram discutidas antes sobre os demônios e pessoas condenadas surgiram de duas principais causas: entendimento natural e amor próprio.
Quando eles pensam sobre eles próprios, essas suas coisas são as que determinam seus sentimentos e reações. O entendimento natural mostra-lhes que Deus é santo, enquanto que eles são ímpios. Deus é infinito, mas eles são limitados. Deus é poderoso, eles são fracos. O amor próprio dá-lhes um senso de importância da religião, do mundo eterno e um desejo pela salvação. Quando essas duas causas trabalham juntas, os demônios e os homens condenados conscientizam-se da terrível majestade de Deus, quem eles sabem que será seu juiz. Eles sabem que o julgamento de Deus será perfeito e sua punição será para sempre. Portanto, essas duas causas juntas com seus sentimentos causarão sua angústia no dia do julgamento, quando eles verão a glória visível de Cristo e seus santos. A razão por que muitas pessoas sentem alegria, paz e amor hoje, enquanto os demônios não, pode ser mais devido às suas circunstâncias do que qualquer diferença em seus corações. As causas de seus corações são as mesmas. Por exemplo, o Espírito Santo está agora atuando no mundo, impedindo que todos da humanidade sejam tão maus como poderiam ser. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. Isto está em contraste aos demônios, que são tão maus como eles poderiam ser o tempo todo. Além do mais, Deus, em sua misericórdia, dá dons a todas as pessoas, tal como a chuva para a colheita. Mateus capítulo 5, versículo 45. O calor do sol e etc. Não somente isto, mas frequentemente as pessoas recebem muitas coisas na vida que lhes trazem felicidade, tais como relacionamentos pessoais, prazeres, músicas, boa saúde e assim por diante. Mas importante de tudo, muitas pessoas ouvem as novas de esperança. Deus enviou um Salvador, Jesus Cristo, que morreu para salvar pecadores. Nessas circunstâncias, o entendimento natural das pessoas pode fazer com que sintam coisas que os demônios não podem sentir. O amor próprio é uma força poderosa, forte o bastante para fazer com que as pessoas, mesmo sem a graça, amem aos que os amam. E se amardes aos que vos amam, que recompensas tereis? Também os pecadores amam os que os amam. Lucas capítulo 6, versículo 32. É uma coisa natural para uma pessoa que vê Deus ser misericordioso e que sabe que eles não são tão maus como poderiam ser, serem consequentemente seguros do amor de Deus por eles. Se seu amor por Deus vem somente de seus sentimentos, de que Deus te ama, ou porque você tem ouvido que Cristo morreu por você, ou algo similar, então a origem de seu amor por Deus é somente o amor próprio. Isto reina nos corações dos demônios também. Imagine a situação dos demônios. Eles sabem que eles são irrefreáveis em sua maldade. Eles sabem que Deus é seu maior inimigo e sempre será. Embora eles estejam sem qualquer esperança, ainda estão ativos e lutando. Pensem apenas o que aconteceria se eles estivessem algo da esperança que as pessoas têm. O que aconteceria se os demônios, com seus conhecimentos de Deus, tivessem suas maldades refreadas? Imagine se um demônio, depois de todos os seus temores sob o julgamento de Deus, fosse repentinamente levado a imaginar que Deus pudesse ser seu amigo? Que Deus poderia perdoá-lo e permiti-lo com o pecado e tudo no céu? Oh, a alegria, a maravilha, a gratidão que nós veríamos. Não seria este demônio um grande amante de Deus, visto que, apesar de tudo, todo mundo ama as pessoas que lhe ajudam? O que mais poderia causar sentimento tão poderoso e sincero? É alguma maravilha que muitas pessoas são enganadas dessa maneira? Especialmente visto que as pessoas têm os demônios para promover esta ilusão. Eles têm promovido isto agora e por muitos séculos. Eles são muito bons nisso. As verdades e experiências espirituais têm uma origem diferente. Agora, chegamos à pergunta: se todas essas várias experiências e sentimentos vêm de nada mais do que os demônios são capazes de possuir,
Quais são os tipos de experiências que são verdadeiramente espirituais e santas? O que tenho que encontrar em meu coração como um sinal seguro da graça de Deus ali? Quais são as diferenças que mostram-nas serem do Espírito Santo? Esta é a resposta. Aqueles sentimentos e experiências que são bons sinais da graça de Deus no coração diferem das experiências dos demônios em sua origem e em seus resultados. Sua origem é a percepção da devastadoramente santa beleza e amabilidade das coisas de Deus. Quando uma pessoa entende em sua mente, ou melhor ainda, quando ela sente seu próprio coração cativado pela atratividade do divino, isto é um sinal inequívoco da obra de Deus. Os demônios e condenados no inferno não experimentam agora e nunca experimentarão nem um pouco disto. Antes da queda deles, os demônios tinham esta percepção de Deus, mas em sua queda, eles a perderam. É a única coisa que eles poderiam perder do seu conhecimento de Deus. Temos visto como os demônios possuem claras ideias sobre como Deus é poderoso, sobre a sua justiça, santidade e assim por diante. Eles conhecem muitos dos fatos sobre Deus, mas agora eles não têm um índice sobre como Deus é. Eles não podem saber o que Deus é mais do que um cego pode saber sobre cores. Os demônios têm uma forte percepção da terrível majestade de Deus, mas eles não veem sua amabilidade. Eles têm observado sua obra entre a raça humana por estes milhares de anos, deveras com toda a atenção, mas eles não podem ver um vislumbre de sua beleza. Não importa quanto eles sabiam sobre Deus, e temos visto que eles sabem realmente muito. Nunca lhes trará este alto e espiritual conhecimento de como Deus é. Pelo contrário, quanto mais eles sabem sobre Deus, mais eles os odeiam. A beleza de Deus consiste primeiramente nesta santidade, ou excelência moral, e isto é o que eles mais odeiam. É porque Deus é santo que os demônios lhe odeiam. Alguém pode suportar que se Deus fosse menos santo, os demônios lhe odiariam menos? Sem dúvida, os demônios devem odiar qualquer ser santo, não importa quem ele seja. Mas certamente eles odeiam este ser ainda mais, por ser infinitamente santo, infinitamente sábio, infinitamente poderoso. Pessoas ímpias, incluindo aquelas ainda vivas, verão no dia do julgamento tudo o que há para ver de Jesus Cristo, exceto sua beleza e amabilidade. Não há nenhuma coisa sobre Cristo que pudermos pensar que não será posta diante deles em poderosa luz naquele que brilhe, naquele brilhante dia. Os ímpios verão Jesus vindos nas nuvens com grande poder e glória. Mateus capítulo 13, versículo 26. Eles verão sua glória visível, que é muito, muito maior do que podemos imaginar agora. Os ímpios serão totalmente convencidos de tudo que Cristo é. Eles serão convencidos sobre a sua onisciência, à medida que eles virem seus pecados repassados e julgados. Eles verão em primeira mão a justiça de Cristo, à medida que suas sentenças forem anunciadas. Sua autoridade será feita absolutamente convincente quando cada joelho se dobrar e cada língua confessar a Jesus como Senhor. Filipenses capítulo 2, versículo 10 e 11. A divina majestade será impressa sobre eles em um modo totalmente afetivo. À medida que os ímpios forem lançados no inferno e entrarem no seu estado final de sofrimento e morte, Apocalipse capítulo 20, versículo 14 e 15. Quando isso acontecer, todo o seu conhecimento de Deus, tão verdadeiro e poderoso como possa ser, não valerá nada, e menos do que nada, porque eles não verão a beleza de Cristo. Portanto, é esta visão da amabilidade de Cristo que faz a diferença entre a graça salvadora do Espírito Santo e as experiências dos demônios. Esta visão ou percepção é o que faz a verdadeira experiência cristã, diferente de qualquer outra. A fé do povo eleito de Deus é baseada nisto. Quando uma pessoa vê a excelência do Evangelho, percebe a beleza e a amabilidade do plano divino da salvação.
Sua mente é convencida de que isto é de Deus e crê nisto com todo o seu coração. Como o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3 e 4. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perderam está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Isto é dizer, como foi explicado antes, que os incrédulos podem ver que há um evangelho e entender os fatos sobre ele, mas eles não veem sua luz. A luz do evangelho é a glória de Cristo, sua santidade e beleza. Justamente após isto, nós lemos 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Claramente, é esta divina luz, brilhando em nossos corações, que nos capacita a ver a beleza do Evangelho e a ter uma fé salvadora em Cristo. Esta luz sobrenatural nos mostra a superlatividade, beleza e a amabilidade de Jesus e nos convence de sua suficiência como nosso Salvador. Somente um Salvador glorioso e majestoso pode ser o nosso mediador, permanecendo entre o culpado, pecadores merecedores do inferno como nós mesmos, e um Deus infinitamente santo. Esta luz sobrenatural nos dá uma percepção de Cristo que nos convence de uma maneira que nada mais poderia fazer. Uma verdadeira experiência espiritual transforma o coração. Quando o pior dos pecadores é levado a ver a divina amabilidade de Cristo, ele não mais especula porque Deus está interessado nele para salvá-lo. Antes, ele não poderia entender como o sangue de Cristo poderia pagar a penalidade pelos pecados. Mas agora, ele pode ver a preciosidade do sangue de Cristo e como ele é digno de ser aceito como um resgate para o pior dos pecados. Agora, a alma pode reconhecer que ele é aceito por Deus, não por causa do que ele é, mas por causa do valor que Deus põe no sangue, na obediência e na intercessão de Cristo. Ver este valor e dignidade dá à pobre alma culpada um descanso que não pode ser encontrado em qualquer sermão ou livreto. Quando uma pessoa chega a ver o fundamento apropriado da fé e da confiança com os seus próprios olhos, esta fé é salvadora. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. João capítulo 6, versículo 40. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me destes. Eram teus, e tu nos destes, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me destes provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me destes, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que sai de ti, e creram que me enviastes. João capítulo 17, versículos 6 e 8. É esta visão da divina beleza de Cristo que cativa as vontades e atrai os corações dos homens. Uma visão da grandeza visível de Deus em sua glória pode esmagar os homens, acima daquilo que poderão suportar. Isto será visto no dia do julgamento, quando os ímpios serão trazidos diante de Deus. Eles serão esmagados, sim, mas a hostilidade do coração permanecerá integralmente e a oposição da vontade continuará. Mas, por outro lado, um simples raio da glória moral e espiritual de Deus e da sua suprema amabilidade de Cristo brilhando no coração sujeita toda a hostilidade. A alma é inclinada a amar a Deus como se por um poder onipotente, de modo que agora não somente o entendimento, mas todo ser recebe e abraça o amável Salvador. Esta percepção da beleza de Cristo é o princípio da verdadeira fé salvadora na vida de um verdadeiro converso. Esta é totalmente diferente de qualquer sentimento vago, que Cristo lhe ama ou morreu por ele.
Este tipo de sentimento confuso podem causar um tipo de amor e alegria, porque a pessoa sente uma gratidão por ter escapado da punição de seu pecado. Na realidade, estes sentimentos são baseados no amor próprio e de nenhuma maneira em um amor por Cristo. É uma coisa triste que tantas pessoas são iludidas por esta falsa fé. Por outro lado, um vislumbre da glória de Deus na face de Jesus Cristo causa no coração o supremo, genuíno amor por Deus. Isto é porque a luz divina mostra a excelente natureza da amabilidade de Deus. Um amor baseado nisso está muito acima de qualquer coisa que venha de um amor próprio, o qual os demônios podem possuir tão bem como os homens. O verdadeiro amor por Deus, que vem desta visão de sua beleza, causa uma alegria santa e espiritual na alma, uma alegria em Deus e um regozijo nele. Não há regozijo em nós mesmos, pelo contrário, há regozijo somente em Deus.